Boa tarde, meu nome é Roberta, eu sou residente da terapia intensiva do Hospital Infantil João Paulo II. Eu vou falar um pouquinho sobre cuidados paliativos na neonatologia. O artigo selecionado foi esse aqui, publicado em outubro de 2020, que ele fala sobre a limitação ou retirada de suporte de vida em prematuros extremos. Na introdução, ele traz os dados assim, que a maioria das mortes neonatais nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, que são os grandes centros de referência de neonatologia, ocorre após a limitação ou a suspensão do suporte de vida desses prematuros. E, geralmente, a tomada de decisão ela vai ocorrer uma decisão compartilhada entre os pais e os neonatologistas. Geralmente, pelos dados que a gente tem prévios da literatura, a idade gestacional e o peso são os fatores mais importantes na tomada dessa decisão, mas não são conhecidos outros fatores relacionados à sobrevivência desses prematuros que possam também contribuir para essa tomada de decisão, né? Daqueles pacientes que são prematuros extremos e que já começaram com algum suporte de vida na sala de parto. Os autores têm a hipótese de que não só a idade gestacional, mas também a raça, a etnia, fatores socioeconômicos e o centro de referência que aquela criança está internada e também os diagnósticos médicos possam ter alguma interferência nessa tomada de decisão. Então, esse artigo ele tem esse objetivo de avaliar e compreender quais as modalidades de tratamento de suporte de vida que elas foram retiradas ou limitadas nesses pacientes, avaliar se existe associação entre as características médicas, sociodemográficas dos prematuros extremos, que são submetidos a essa limitação ou retirada de suporte, e avaliar como que essa tomada de decisão varia de acordo com o centro em que a criança está internada. O desenho desse estudo foi feita uma análise retrospectiva de dados coletados prospectivamente no registro dos bebês prematuros de alto risco, no Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano, em 19 centros da rede de pesquisa neonatal nos Estados Unidos. Ele limitou a população como aqueles pacientes de idade nascidos entre 22 a 28 semanas, com peso de nascimento entre 401 gramas a 1.000 gramas. Os nascimentos que foram avaliados foram no período de abril de 2011 a dezembro de 2016, e eles avaliaram aqueles pacientes que tiveram óbito após 12 horas de vida e também limitaram até 120 dias de vida. Esses pacientes foram divididos entre dois grupos, entre aqueles que morreram após a limitação ou retirada de suporte de vida e aqueles que morreram sem os cuidados paliativos instituídos. Então, para a coleta de dados, eles coletaram dados sobre características sociodemográficas maternas e infantis, dados sobre gravidez, parto, curso clínico e morbidade dos bebês durante a hospitalização. Foram também verificadas raça e etnia que foram autodeclaradas pelas mães na hora do registro. E também foi avaliado qual modalidade de suporte que foi limitada ou suspensa, se foi intubação, ventilação, nutrição, hidratação ou a medicação. Ele traz para a gente como resultados que foram selecionados um N de 7.141 bebês, desses 1.171 vieram a óbito. E foram selecionados 1.168 bebês para fazer esse estudo, 3 foram excluídos por falta de dados em prontuário. Então, eles verificaram que o grupo de bebês que foram submetidos à retirada ou limitação de suporte de vida foi de 784 bebês, que compreendem 67,1% da amostra, e 384, que são 32,9%, faleceram sem a instituição de medidas de cuidado paliativo. Então, a modalidade de retirada de suporte que foi mais comum foi a retirada da ventilação mecânica, associada ou não à retirada de mais outro suporte. E 2,6% a ventilação foi mantida e foi retirada a medicação, nutrição ou hidratação desse neném. Um dado também que chama a atenção é que as crianças brancas tiveram uma taxa maior de
de instituição de limitação ou retirada de suporte do que as crianças negras ou hispânicas, e o P mostrando que essa relação é estatisticamente significativa. Das características clínicas dos bebês, como já nos dados da literatura anteriores mostram, aqui também esses dados eles são condizentes com os dados da literatura. Aqueles bebês com idade gestacional menor, eles foram submetidos à limitação ou retirada de suporte com mais frequência do que os bebês de maior idade gestacional. E as complicações da prematuridade que mais se relacionam com a retirada de suporte de vida foram os quadros neurológicos mais graves, com a leucomalácia periventricular cística, a hemorragia interperiventricular grave e a NEC, enquanto a broncodisplasia, hemorragia pulmonar e o bebê ter nascido pequeno para a idade gestacional, foi menos frequente essa limitação. Aqui nessa tabela, que mostra um modelo de regressão logística, ele vai avaliar a razão de chance, associação entre alguns fatores que a gente já falou, relacionados à retirada ou limitação desse suporte. Então, a gente pode ver aqui em destaque que nos centros que tem uma maior, que tem um serviço de cuidados paliativos e que tem maior experiência em fazer, os bebês que nascem lá, eles têm 4,89 vezes mais chance de serem submetidos à limitação ou retirada de suporte de vida quando comparado àqueles centros que não têm essa mesma experiência. Em relação à idade gestacional, de acordo com os dados que a gente viu previamente, os bebês de menor idade gestacional, eles têm 2 vezes mais chance de serem submetidos à retirada ou limitação de suporte de vida. Em relação à idade materna e à educação materna, isso não se relacionou com maior chance da criança ser submetida à limitação ou retirada de suporte. E a gente pode ver, em relação à raça e etnia materna, que as crianças brancas, elas têm a chance 2 vezes maior de serem submetidas também à retirada ou limitação de suporte. E aqui, como a gente viu anteriormente também, a gente vê que as intercorrências neurológicas graves e a NEC, elas se relacionam com maior chance também da criança ser submetida à retirada ou limitação desse suporte de vida. Então, como discussão, desse artigo ele traz que essa limitação ou retirada de suporte é mais frequente no RN pré-termo com idade gestacional menor. A etnia materna branca, ela tem uma maior taxa de limitação ou retirada de suporte de vida. Esses dados também são encontrados tanto nos CTIs de adultos e CTIs pediátricos. Isso pode estar relacionado a dificuldade de comunicação entre os prestadores de serviço e essa população, pode estar relacionado também à cultura mesmo das pessoas. Então, existe essa limitação assim, que ainda não ficou definida nesse estudo, mas que precisa ser mais estudada. E também teve uma associação da limitação e retirada de suporte num pequeno grupo de mortalidade, de morbidade, que a gente vê que são as doenças neurológicas graves que podem cursar com menor qualidade de vida, maior limitação desse bebê. A NEC também, que pode trazer o menino com intestino curto, que vai ter várias limitações no decorrer da vida. E a broncodisplasia pulmonar, por exemplo, que a gente, mesmo nas causas graves, ela não se relaciona tanto assim com a limitação, que acredita-se que as crianças que tenham uma doença pulmonar crônica, elas possam ter uma qualidade de vida melhor do que as outras citadas acima. E tem também a probabilidade de limitação e retirada de suporte, elas diferem muito dos bebês de acordo com o centro em que ela está internada. Então, aqueles centros que têm uma equipe de cuidados paliativos, que tem o costume, que tem a equipe treinada para fazer esse tipo de abordagem, as crianças são mais submetidas a esse processo, né? Então, como conclusão do artigo, ele fornece dados sobre as características que mais influenciam na tomada de decisão por limitação ou retirada de suporte. Ainda, como a gente já disse anteriormente, não tem dados que justifiquem essa variação por etnia.
A comunicação contínua entre família e equipe continua sendo fator determinante na tomada de decisão por limitação de suporte nessas crianças, e a importância da discussão de cuidados paliativos na construção dentro dos centros para construir essa modalidade de cuidado também. A gente tem que pensar assim, nesses últimos anos houve um aumento muito grande assim de inovação tecnológica, de tratamentos que alteraram bastante a mortalidade, tanto no CTI pediátrico quanto neonatal, e agora a gente tem que começar a pensar não só em mortalidade, mas também qual é essa criança que eu vou entregar para os pais, qual é o grau qual a qualidade de vida que esse bebê vai ter com as medidas que eu estou instituindo, qual o grau de limitação que ele vai ter de acordo com as comorbidades que vão surgindo. Então, esse artigo é pequenininho, mas eu acho que essa é a mensagem que eu queria trazer com ele. E é isso.